Olá para todos e para todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio da série de podcast sobre liderança, com meu amigo aqui, Almirante Marco Silva. Fala, Marcão! Boa, beleza, pessoal. Cada vez que a gente começa um vídeo, o Leclerc vem com um título novo. Agora eu fui Almirante, eu achei top também. Obrigado. Mas vamos lá, vamos Mas continuar a você tem nossa. cara de Almirante, sabe aqueles caras, filme do É, Steve Seagal lá, aquele cara lá no navio e tal, caraca, aí sim, meu. Pô, obrigado pelo valor aí. Força em Alerta. O Steven Seagal é o melhor ator do mundo, né? Ele tá triste, tá com aquela cara dele, né? Tá feliz, tá com aquela cara de sempre dele, né? O ator sem Ah, expressão. vamos fazer uma série de podcast só para falar do Steve Seagal. Só fala Steven Seagal, vale a pena. 200 filmes todos iguais, aí. Todos Muito bom. iguais, eu gosto de todos, vejo todos sempre. Eu também gosto. Muito Então, bom vamos estar aqui lá. novamente com vocês para conversar desse tema que às vezes é leve, às vezes é pesado, mas é um tema que passa por nós, né? Então, se você chegou até aqui porque já está no canal, obrigado, compartilhe com as Valeu. outras pessoas. Se você recebeu esse vídeo porque alguém queria que você gostasse ou porque alguém estava com raiva, queria que você odiasse, não tem problema. Se inscreve, ativa o sino, dá o like, e aí esse vídeo vai se propagar e outras pessoas Exato. ouvirão sobre liderança. Já falamos aqui sobre o significado de liderança, sobre o modelo de liderança no Antigo Testamento, modelo de liderança do Novo Testamento, o que o líder nunca deve fazer, o que não é liderança. E agora nós Boa. falaremos aqui sobre o tema que é liderança contemporânea. E aí, já que falamos de igreja, né, Marco? Sempre Sim, importante dizer que você não está na Palestina. Alô? exato. Alô? Importantíssimo, né? Terra Importantíssimo dizer chamando, isso. terra chamando o Marco. Você não está no Importantíssimo. Egito Antigo. Você não Exato. está aqui agora, seja lá onde você estiver assistindo. E foi para este tempo, né, Marco? Nós não somos Exatamente. chamados por Deus para o passado, nem para o Uhum. futuro, né, cara? Nós fomos chamados por Deus para esse tempo onde nós estamos. Exato. Bom, cara, você já deu aí já 90% do tema aí, só nessa questão de que nós não estamos na Palestina, né? Não estamos no Egito, né? Nós estamos aqui falando, nós aqui, geograficamente do Brasil, mas no ano de 2021, ou seja, no tempo em que nós vivemos. Exatamente. E aí nós temos um paradoxo, Leclerc, porque assim, por mais que nós estamos falando da liderança contemporânea, o que é a liderança contemporânea quando nós falamos da igreja? Da igreja é meramente olhar para Jesus Cristo, cara. E só. Porque, e não tem nenhum outro tipo de adereço, não tem nenhum outro tipo de adição. Não, quando a gente fala de Exatamente. igreja, a gente está falando exclusivamente do Senhor Jesus, e eu disse que é paradoxal porque foi escrito, né, Leclerc, há muitos anos a Bíblia, é uma história de de aproximadamente 2000 anos atrás, mas que se faz atual no que diz respeito aos pilares dessa liderança, que eu acho que essa é a grande questão. Exatamente. Exatamente. Então, quando nós falamos de liderança contemporânea, o que, que eu vejo, né? A gente sempre fala um pouquinho sobre o mundo corporativo, né, e a questão da igreja. Se há algo que a igreja aprendeu de errado, na minha visão, há muito tempo, é deixar com que métodos empresariais invadissem a igreja na sua gestão, na sua liderança. Porém, há um movimento, né, principalmente por causa das novas gerações, de ter um tratamento muito mais humanizado na empresa, que, claro, sempre vai combinar uma questão de uma busca de resultado, mas talvez o caminho até chegar ao resultado não precisa ser tão agressivo, esse tipo de coisa. A igreja, já que deixou a empresa entrar, né, os Podia métodos deixar empresariais entrar antigos, essas coisas boas, podia deixar exatamente. essas coisas boas novas entrar para si. Se as próprias empresas, né, que vivem em torno de uma busca constante de resultado, que precisa de resultado até mesmo para sobreviver com a empresa, olhou para dentro de si e percebe que uma nova geração, uma nova humanidade precisa ter um tratamento mais humanizado, há um investimento muito grande na parte de recursos humanos da empresa, na gestão de pessoas.
Por que que a Exatamente. igreja não tem a dignidade? Aí lhe digo mais, Leclerc, por que que a liderança da igreja não tem a vergonha na cara de voltar a ser o que ela nunca deveria ter deixado de ser? Que essa é a grande questão. Cara, é o que a gente E está aí, falando da Palestina. exato, No podcast anterior, você deu esse exemplo. Os caras sim, passaram décadas metendo pau na internet, na mídia, na rede sim, social, que a tecnologia é o anticristo, é a besta que sai do mar. E aí, por causa da pandemia, tiveram exato, que, tiveram que fazer culto online. Quer dizer, o cara sim, fica negando a realidade contemporânea, exato, continua exato, fazendo culto como se estivesse no século XVII. É essa que é a realidade, né? É uma sim, liderança que parece que está no século XVII, que não é assim, e é isso que é importante você estar assistindo o vídeo. sim, Preste atenção, preste atenção no que a gente está falando aqui. Muitos desses líderes que têm um discurso antiquado, retrógrado, voltando a coisas milenares, esses caras não são assim nas empresas dele, é o que o Marco está falando. jamais, Não são assim nos jamais, negócios dele, não são é, assim. Eles são assim só na religião, porque interessa manter as pessoas porque mantém o alienadas, poder, exato, exato, dominadas, propaga o manipuladas. poder, né? Sim, Exatamente, exatamente. O líder tem que ser contemporâneo, cara. Ele não pode ser líder sim, do século XVIII. Né? O exato, cara sobe no púlpito, não, porque no século XVIII os nossos irmãos faziam o é, culto, porque no século, que o John Wesley, lá na igreja é. metodista, porque Jonathan Edwards nos Estados Unidos, porque Spurgeon. Tá, mas o que a gente vai fazer agora, nesse Não, momento? esse ponto especificamente, Leclerc, eu acho que é um ópio também que ainda fica aí no meio de algumas pessoas. Porque assim, eu não tenho nenhum problema com a história da igreja e com as tradições da igreja, eu acho interessante, conheço. Cara, até a igreja que eu Excelente. faço parte, ela é uma igreja extremamente tradicional, porém, nada disso resolve as questões do hoje. É isso que é o problema. Esse é o E problema. aí você vai chegar num cara lá e falar, não, porque olha, da minha igreja, a gente serve a ser, a gente fica do lado norte da mesa, porque nós não somos intermediários aí, né, diante de Deus. Pô, legal. Agora, o pastor, é o seguinte, eu tô passando necessidade, e aí eu tô com uma. Estão me chamando para roubar alguma coisa e eu não quero sucumbir a esse desejo porque eu tô passando O fome. que eu Não vai faço? adiantar nada você falar pro cara desse que lá na tua igreja, a ceia você tem que se colocar do lado norte da mesa. Não adianta absolutamente nada para esse cara, É a ceia, né? é a música, são Sim, o modelo de família, né? Cultura, isso. relações entre homens e mulheres, faculdade, estudo. Os caras têm um olhar Sim, maluco. Eles não são assim. É isso que é sim. importante, né? A liderança, que muitas vezes age dessa forma, não age dessa forma na sua própria vida pessoal. Esse lance da Impõe faculdade que isso. você falou, você vai se lembrar que tinha uma época que as faculdades eram demonizadas nas Eu igrejas evangélicas, lembro, né? Só lembro, que os pastores eram tudo formados, cara. Tipo, uma loucura isso, né? Tipo, lembro como pode isso, né, cara? perfeitamente. É, eu Lembro lembro dessa fase aí. perfeitamente. A liderança É, contemporânea, e quando eu e o Marcos estamos falando sobre isso, não estamos falando de aculturação, né? O cara vai virar não, agora, vai ser absorvido pela cultura. Não, ele tem que ser um não é líder isso. que dialoga com Sim, a cultura. É disso que a gente está falando. exato. Então, vamos E pegar que um exemplo. preserve o evangelho pelo Isso, óbvio, né? vamos É que pegar um você exemplo. falou, não se trata de negar a Bíblia para viver numa sociedade, não é Não, vamos isso. pegar um exemplo bíblico, cara, que é o exemplo que eu mais gosto, que é Daniel. Daniel foi homem de Deus na Sim. Babilônia. A Babilônia é o grande modelo de mundo, de cultura, de civilização, um modelo apocalíptico de Uhum. tudo que representa a ruptura da criatura com o Criador, a Grande Babilônia. Esse nome já traz na semântica, no sentido, tudo que representa a ruptura, a Sim, arrogância, a idolatria, o ego, a corrupção, enfim. E Daniel estava lá, cara. O mais sábio, o mais inteligente, considerado por exato, cara. Nabucodonosor 10 vezes mais relevante do que todos os da idade dele. E toda vez que tinha Exato. uma treta, chama Daniel. Ele era um cara, Para resolver. Exato. era Cara, mas ouvido. isso daí, olha, é muito triste assim de a gente lembrar, né, dessa época em que os pastores porque assim, na verdade, tem uma razão escusa aí por detrás, né? Aqueles pastores que demonizavam, né, o pessoal que ia se instruir, fazer faculdade, já o faziam com medo de perder a ovelha, enfim, aquelas coisas todas, né? Exatamente. Mas é incrível de você notar
que, nesse sentido, durante muitos anos, os filhos das trevas foram muito mais astutos que os filhos da luz. Porque Exatamente. os estudos eram demonizados, a ciência era demonizada. Então você isso vai esbarrar naquilo que você disse no último podcast, de que nós temos que ser cristãos fora do ambiente da igreja, né? Para isso que nós estamos aí no mundo, né? Para sermos sal e luz nesse mundo aí fora, não Exatamente. dentro das quatro paredes do templo religioso. E como é que você vai conseguir alcançar certos níveis de influência, de sociedade, sem o estudo? Então, me parece que para muitos, assim, essa demonização do estudo, hoje já caiu um pouco já por terra isso, mas ainda tem muita gente presa, né, dizendo, até mesmo no ambiente teológico, né, A pessoal letra que não estuda mata. teologia, a letra mata, o espírito vivifica, aquela conversa fiada, na verdade, está na Bíblia isso, mas não nesse contexto, né, Cuidado, né? de Você vai fazer faculdade, é, cuidado, vai perder a fé. cuidado, você vai ficar muito preso na letra, aquela conversa fiada, sendo que hoje você tem muito mais acesso a esse tipo de informação. Cara, isso Grandes nomes da é história da impressionante. humanidade eram pessoas que temiam a Deus, né, e Cara, que se adentraram nas suas especialidades sendo cristãos. aí se você não tem uma liderança contemporânea, que a gente está chamando de contemporânea aqui, são líderes preparados no seu tempo, para o seu tempo, Isso. com um propósito nesse tempo, o que você tem? Você tem isso aí, a supervalorização da ignorância, como se a ignorância Exato. fosse uma bênção. Você tem Exato. a resistência à tecnologia, quer dizer, Isso. culto no A calor. TV era a imagem da besta, lembra? Tudo, tudo, tudo. Depois a internet, Tudo, celular, né? Celular, WhatsApp e tal. Então, resistência à tecnologia, resistência Isso. à inovação. Então, tudo que é inovador, que é tecnológico, que é ruim, não pode, então o cara vai resistindo. E aí você vê que é andar para trás, né, mano? Andar para trás. Você E acaba eu no guardo final. comigo, assim, muita. Essa questão que você falou, a resistência ao momento, né? Você sabe disso, acho que muito mais do que eu, Leclerc, principalmente em igrejas tradicionais. Você vai ver gente que começou a pastorear e que pastoreia do mesmo jeito há 40 anos, 30 anos. Exatamente. Do mesmo jeito, mesmo culto, mesma Exato. palavra, inclusive, mesma pregação. E aí as pessoas assim começam a justificar, mas os irmãos não estão indo talvez na igreja, é apostasia, os tempos são difíceis. Mas é um desafio muito grande, e eu percebo isso em tudo, cara. Eu acho assim, até que até mesmo para mim, às vezes, se chega uma nova tecnologia que eu não sei muito bem o que é, a gente tem uma certa resistência, a gente não sabe do que se trata. Imagine para quem tem, 30 anos a mais do que eu. É complicado. A gente entende, A mas gente que isso não entende. pode ser a muleta da coisa, não Exatamente. pode. E, não, Entende? e você tem uma mistificação, você tem uma sacralização do tempo. Sim. Quer dizer, é abençoado o que a gente faz. O que o outro Sim. faz é ruim. E aí, Isso. os que vieram antes de nós rejeitam o que nós fazemos. Os que vieram antes Isso. deles. É sempre assim, Rejeita o que né? eles fazem. Isso, Antigamente, a igreja é um era problema. melhor, os crentes eram mais crentes, Isso, os cultos tem. eram melhores, mas você vê que é só uma, na verdade, É um saudosismo, na verdade, né, Leclerc? tudo isso mostra uma Sim. falta de preparação para o seu tempo. Tem um filme que eu gosto muito, Marcão, que é A Encruzilhada. Não sei se você já viu. Sim, ótimo filme. Né, que é a história de um filme. garoto que é super dotado, ele é músico, ele tem uma bolsa de estudos numa faculdade de música, e o sonho dele é conhecer um grande músico de blues, antigo blues, né, aquele blues do Mississippi. O sonho dele é conhecer o cara, e ele descobre que o cara está num asilo, e ele quer gravar músicas do cara, músicas inéditas. Então ele foge da faculdade, vai encontrar com o cara, e o cara fala para ele, o negócio é o seguinte, eu fiz um pacto com o diabo na encruzilhada, ele me prometeu sucesso, eu estou aqui no asilo, quebrado, então ele não cumpriu a parte dele, então eu quero romper o contrato. Se você me ajudar a fugir daqui e encontrar com o diabo lá e resolver, eu te dou uma música inédita. Aí a história é essa. E aí é legal que eles estão andando na rua, eu me lembro bem dessa cena. Como é que a gente vai comer? Eu não tenho dinheiro. Vamos fazer como se fazia a moda antiga. A gente toca, bota o chapéu aqui, nego mete dinheiro aqui
Pô, legal, Isso. mas eu não tenho instrumento, então vamos comprar um instrumento para você tocar. O cara toca gaita e o garoto toca guitarra, né? Aí eles vão numa É. loja de instrumentos, cara, essa cena é sensacional. Aí o garoto vai lá, e você escolhe o instrumento, o garoto vai lá, pega um violão velho, antigo. Aí o cara chega para ele, assim, o velho chega para ele, por que você escolheu esse violão? Eu falei, porque esse violão é antigo, todo descascado, tem um velho som do Mississippi. Você tá maluco, rapaz? Ele olha pro cara da loja e diz, me dá a melhor guitarra que você tem, a mais moderna, a melhor caixa. Aí ele dá uma lição pro garoto, a música é a mesma, agora você... Que Sim. cabimento a essa altura do campeonato? Mas, cara, até a arte, cara, ela tem esse processo. A arte, Isso, quando você estuda história da arte, você vê que a arte ela vem se renovando com novas técnicas, com novas, né, metodologias, enfim. A arte, principalmente, tem isso, sim. E aqui nós não estamos falando, né, Leclerc, de vamos pregar o evangelho de uma maneira moderna. Não é isso. A fidelidade do evangelho ela é clara, mas é um desafio muito grande. E eu ouso dizer, Leclerc, que são poucos os que conseguem discernir esses nossos tempos. é verdade. Porque eu entendo que, no fim, a palavra de Deus ela vai responder a tudo, sim, mas olhar para esse tempo, para entender as urgências desse tempo, é que eu acho que é o desafio da liderança de hoje, porque não enxerga. Nós estávamos acabando de falar, falamos aqui no um ou dois podcasts atrás, que hoje, por exemplo, nós não temos uma referência de liderança no ambiente político, por exemplo, no Verdade. ambiente teológico, tudo mais. Eu acho que um pastor que consegue discernir isso, ele trabalharia para esse tipo de coisa. Olha, eu preciso ensinar o evangelho para que desperte também em algumas pessoas esse desejo de uma liderança genuína, uma Verdade. liderança que sirva. Então, entender a urgência desses nossos dias é um problema mesmo para muita gente que não consegue Pois é, pôr o pé cara. no chão e tocar em frente, entendeu? Rapaz, esse ponto aqui, esse podcast, É, ele nem é tão polêmico, nem entra em questões, mas ele é muito importante dentro desse tema, né? sim, A sim, necessidade de atualização. Você na igreja, no ministério, não pode sacralizar nem tradição, como nós já falamos, nem método, né? exato. Porque assim, não, porque antigamente a gente evangelizava com folheto, botava o Hum. caixote na praça. Quer dizer, o cara acha na cabeça dele que o Que que só vai funcionar com caixote, né? exatamente o que fazia o Com o cara se encontrar panfleto. com Cristo era o método, mas o método muda, Não, é cara. isso. O método Exato. muda. O Não, que mas é que assim, ó, o cara que já reduz, né, cara, a vida da igreja a método é alguém que não entendeu minimamente a ação do Espírito Santo na obra da igreja, né? ou não Então, aprendeu, né? A liderança não é, ensina não ensinou, pode corretamente, ser, pode ser. Mas né? assim, atrelar os movimentos do Espírito Santo, né, que convence o pecador, né, do pecado, do juízo, da justiça, A ao metodologia, método, igreja isso é raiz, né? uma soberba Igreja muito. raiz. O hoje, ele é a semente do amanhã. E eu fico pensando, se nós temos essa deficiência tão notória, tão evidente, né, nua, patente às nossas vistas, essa falta de discernimento do hoje, dos dilemas que a nova sociedade coloca. Nós vamos encontrar dilemas hoje que nós não encontrávamos há 100 anos atrás, por exemplo. Uma vez Outras perguntas, outras eu perguntas. vou te dar um exemplo, cara, de coisas que aconteceram, pelo menos que eu vi que aconteceram perto de mim, e que se você busca esse pessoal que fica muito preso na história, eles não vão encontrar exemplos parecidos, né? Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que ela fez uma mudança de sexo, né? E ficou 10 anos com a mudança de sexo e foi convertida pelo Espírito Santo, se arrependeu e enfrentava uma depressão profunda porque uma mudança de sexo é irreversível, né? No que diz respeito ali à parte física, e um problema de entender que o perdão de Deus também era para essa pessoa, porque ela achava que não adiantava que ela Pois ia para o é, inferno. Se você olha para 100 anos atrás, você não vai encontrar um dilema desse naquela não época. tem, exatamente. Você vai Quer dizer, encontrar isso você em vê como é que momentos mais recentes, né? você vê como é que a liderança, quando ela não é contemporânea, ela continua confundindo problemas morais com o evangelho. Sim, Porque o exato, evangelho é a reconexão da criatura com o Criador. exato. As O questões cara tá morais, ali, foi o estéticas que eu são falei outras. para ele, né? Falei, cara, fisicamente pode ser reversível, mas no seu coração tá revertido, cara. Você tá com o coração, né, diante de Deus, isso é importante. E aí você vai ter um desafio grande, que esse é o trabalho que eu entendo que é contemporâneo,
de entender quem é você hoje, nesse sentido, né? Uma criatura perdoada diante de Deus, e o externo ele vai ficar, né? Um dia isso vai acabar, e aí você, né? Assim, então são coisas que, se você olha, como eu falei, de repente não precisava nem ser tão 100 anos atrás, talvez 30 anos atrás, que já é uma coisa mais recente, Verdade, você não encontraria esse tipo de dilema para você explicar. verdade. Então são coisas que não estão no manual. Aí é que eu digo, se o cara vai numa igreja que é dessas igrejas do método, nossa, primeiro que o cara nem seria recebido. É onde já Exatamente. se viu, o cara tem lá as próteses de silicone, ele não pode ser recebido na igreja, Exato. Não, porque a igreja não entendeu? sabe Então, lidar com isso. A grande não sabe questão lidar é com essa. isso. A É isso questão é mesmo. que, na verdade, assim, muito da rejeição, né, a Sim, questão que envolve a sexualidade, a questão que envolve a droga, a questão que envolve a sim, estética, né? E as exato. opções, né? Porque os caras sacralizaram o método. Tá tudo dentro da Isso. caixinha, né? O cara pega lá um modelo de família do século XV, só que hoje você tem muitos modelos diferentes de família, né? Muitas Sim, maneiras de viver, de pensar a vida. Então, exato. a igreja, nesse sentido, as comunidades deixaram de ser relevantes, porque elas não têm o que dizer. Então, a sociedade não quer ouvir. Nós acabamos de citar Daniel aqui, era um cara que Nabucodonosor queria ouvir. Depois, quando Exato. Belsazar fez as bobagens, a mãe dele falou assim: manda chamar Daniel, seu pai gostava de ouvi-lo. Então, como você já citou no outro podcast, José era um cara relevante. Sim, Faraó, depois que houve a explicação de José, a sim. sugestão, ele olha para os seus magos e para a sua corte e pergunta: eu quero saber o seguinte, quem na minha corte toda tem a Vai inteligência, fazer isso aí. tem a inteligência desse cara? Então, na verdade, Ninguém. José, em momento nenhum, pegando esse exemplo, ele satanizou o Egito, ele não pediu a mudança da religião do Estado, Não. ele não disputou com o Faraó, nada disso. Ele tá num outro momento, então ele Então, é cumpre verdade, o papel tanto dele. que José ele entra nessa cultura lá do Egito, que quando os seus irmãos vão até o Egito por causa da fome, eles nem reconhecem o José. Exatamente. Você está falando do Antigo Testamento. Tá, então vamos falar do apóstolo Paulo no Areópago grego. Um Exato. super apóstolo, o maior de todos, sendo extremamente relevante, filosófico, sociológico, político. E os gregos pararam para ouvir. Vamos ouvir o que esse cara tem para nos dizer. E Sim. ele não condena a religião dos gregos, pelo contrário, ele se utiliza do argumento religioso grego como gancho para entrar no mundo dos caras. E aí os caras ouvem, mas o que você tem, como nós já falamos, né, Marcão? Uma igreja Uhum. fechada dentro de si mesma, numa bolha. Sim. Uma Então bolha péssima, né? Uma bolha de soberba ela, absurda. ela não dialoga nem com a sociedade, não dialoga nem com os seus, né? Ela não consegue nem manter Sim. os seus, nem os seus Não. filhos, seus netos, não consegue manter ninguém. Esse talvez seja uma das grandes necessidades do hoje, e que tristemente, é como eu falei, como eu vejo hoje como a semente do amanhã, eu vejo poucos movimentos que se movem com esse entendimento de que, olha, precisamos enxergar os nossos tempos. A gente precisa trazer respostas às novas perguntas que a sociedade está colocando para nós. E é um desafio grande, porque você vai ter a própria igreja, e grande parte da própria igreja contra você quando você se posiciona para essa abertura de conversar com esses novos tempos. É um desafio muito grande, porque é trabalhoso e poucos querem esse tipo de trabalho, a verdade é essa, né? Então, quando você se presta a fazer um trabalho que você traz perguntas que são pertinentes e com respostas bíblicas, é Verdade. um tipo de trabalho que vai um esforço muito grande e que para muitos não é interessante, ou porque não é lucrativo, ou porque o cara já está muito bem obrigado na forma que ele está levando, Ou porque é e ele não está nem romantizado, aí, ou porque porque é é tudo romântico. romantizado. Isso, exatamente. E no fim das contas, o verdadeiro, que esse é o cerne da liderança, né, sincera, que é o serviço cristão, que é enxergar a necessidade para fazer algo, isso aí é Exatamente. negligenciado ao extremo. Exatamente. Tem um filme que todos vocês deveriam ver, que é o Amazing Grace, né? Que é exatamente a história do cara que lutou pelo fim da escravidão. Por quê? Porque era o certo, porque Era o era certo. o que a fé cristã fazia com que ele acreditasse. Então, ele não precisou evangelizar a Inglaterra, né, ou
ou mudar o pensamento da Europa para que ele se tornasse um cristão importante, necessário, capaz de contribuir de alguma forma. Então, o que a gente vê hoje são lideranças vazias, infrutíferas, que geram processos de retroalimentação, né? Os caras ficam ali se retroalimentando, e você não forma pessoas para o enfrentamento dessa realidade. Hoje a gente tem uma realidade pandêmica, a gente não sabe o que vai acontecer depois disso. Não sabemos. O que a gente sabe é que a gente tem comunidades completamente despreparadas para lidar com essa questão. A gente está vendo aí, né, Marcão? Nessa realidade política nossa. Não, olha, e assim, como uma a gente igreja chega naquele despreparada. absurdo, né? Porque para mim é um pouco absurdo, viu, Leclerc, que eu vou dizer, mas a gente chega no absurdo das propagandas que a gente vê por aí. Vem aqui para a nossa igreja, porque a nossa igreja ela é uma igreja relevante. Mas, cara, isso é um pleonasmo, né? Porque a igreja ela só é porque ela é relevante, ou deveria ser. Senão não precisa existir. Agora, se a gente já tem uma abertura dessa, igreja relevante, isso é uma evidência, um atestado, uma declaração pública de que a igreja faliu nesse sentido, falhou na sua missão, e que há uma necessidade urgente de enxergar os nossos tempos para que o evangelho entre como resposta aos nossos tempos. Exatamente. Então, eu vejo que o que falta é isso mesmo. O que falta, na verdade, é a vergonha na cara de fazer alguma coisa. Uma das coisas mais evidentes, como eu falei antes, é a questão da política, né? É sempre nós contra eles, demoniza todo mundo, você não pensa igual a mim, você está dominado por Satanás. Os extremismos, exato. Você serve ao diabo. Você não vê um movimento, pelo menos não que a gente saiba, claro, de líderes que tentam pelo menos elucidar as coisas. Vamos fazer um debate aqui na nossa igreja, vamos reunir os jovens aqui, vamos falar o que é a direita, o que é a esquerda. Exato. O que é o comunismo, o que é o socialismo latino-americano. Mas isso aí, Leclerc, a gente sabe porque dá trabalho, cara. Exatamente. O cara estudar. É porque assim, a grande maioria das pessoas que saem aí nas redes sociais arrotando um monte de baboseira, nem formaram. Se você perguntar para um cara o que é o socialismo, o cara não sabe o que é. Não sabe, exatamente. E aí, ele só sabe que para ele tem que ser contra, mas ele não sabe o que é. Exatamente. Né? E aqui eu não estou defendendo o socialismo, não, tá? Não sou socialista, mas que fique claro. Assim, a pessoa. Eu não sou socialista, mas eu fiquei 1 ano estudando para formar uma opinião dessa. Quando eu lembro, eu já comentei contigo, não sei se eu comentei com você, mas eu já comentei com alguns amigos meus. Eu lembro quando eu fiz, acho que 17 anos, eu passei 1 ano, Leclerc, estudando socialismo e depois 1 ano estudando capitalismo, para eu chegar na conclusão que eu cheguei política de hoje. Pois é. Só que isso, eu tenho, assim, da minha época, não me lembro de ninguém dos meus amigos que tenha feito isso. Por quê? Porque 1 ano de estudo, 1 ano de formar ideia, de entender, de aprofundar, dá trabalho, pô. Pois é. E aí as pessoas não querem, elas querem mastigado. Você vê a manipulação. Hoje a gente tem no Brasil aí milhões de pessoas que não estão em nenhuma igreja. Sim. Que num primeiro momento, quando interessa, você chama de desigrejado, porque interessa dizer que esses caras são desigrejados porque eles são contra a obra de Deus e não se adequam. E depois, no segundo momento, interessa dizer que esses desigrejados, na verdade, são os verdadeiros cristãos que não conseguem mais. Quer dizer, é tudo viver dentro de um sistema, tudo uma narrativa. E a liderança contemporânea, o grande desafio desse tempo é lutar contra as narrativas, né? É você dar consistência para a fé, né? Para você poder formar cristãos que sejam cristãos em qualquer área da sociedade. A maior demanda contra as narrativas é difícil mesmo, Leclerc. Acho que é isso, você tocou num ponto aí que é crucial. É alguém que discirna os nossos tempos e que não seja escravo de narrativas. Exatamente. Aí acho que é o grande X, é a grande resposta que essa liderança contemporânea precisa mesmo. Sem Pois cara, eu me lembro quando eu era garoto na igreja, eu tive amigos que foram excluídos da igreja porque jogavam futebol. E alguns irmãos também foram disciplinados porque tinham televisão em casa. E aí, 30 anos depois, você tem crente jogando futebol com camisa, né, dando testemunho, e tem igrejas com televisão. Então, nesse gap de tempo,
de mudança doutrinária, ninguém explica nada. Ninguém comenta nada, né? Ninguém dá resposta. Mas, ele vai inserindo, né, a mudança. Dogmatiza. Não, é uma liderança que não forma crentes, né? Ela está fora do seu tempo, ela está numa realidade, no multiverso. Ela forma zumbis, né? Verdadeiros mortos-vivos do intelecto, assim por dizer, e que pensam que o fato de ter fé, que isso anula o nosso raciocínio. Na verdade, uma coisa caminha junto com a outra, né? Porque ter fé, você não pode ser um idiota com fé, não existe isso, cara. Você pode até ser uma pessoa simples, né? Até uma pessoa que não tenha tanta instrução, mas a fé não pode ser idiotada. Como diria o John Stott, né? Crer é também pensar, né, meu senhor? Também é pensar. Então, você viu o nível da igreja, quando um certo pastor aí, um ano atrás, mais ou menos, não gosto muito dele não, mas ele falou uma coisa muito séria, que a igreja, que a pandemia serviu para mostrar os falsos profetas, porque esses que diziam que curavam as pessoas, aonde é que eles estão, que não estão lá nas filas dos hospitais curando as pessoas de Covid, né? Exatamente. Aí um fala isso, aí o outro aí do seu estado, aí o psicólogo aí do seu estado, fica bravinho, fala que o cara é reformado, que ele está negando os poderes de Deus, mas que não responde. Também não responde, exatamente. A pergunta é, se vocês curam as pessoas como vocês dizem que curam, por que não acabaram com o coronavírus? Exato. Né? Exatamente. Então, e aí, quando eu lembro que em alguma live que eu participei, eu falei isso, que eu concordava com a opinião desse pastor, nossa, um monte de gente falando, mas vocês são reformados cessacionistas, você não acredita no poder do Espírito Santo? Eu falei, não, eu acredito, mas eu estou fazendo uma pergunta direta. Cura AIDS, cura câncer, mas não cura o corona. Aonde estão esses caras? Essa é a minha pergunta. Mas é isso, cara. A igreja é tão cega que aí vem um monte de defensor dos falsos profetas. Os caras querem liberdade. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu estava lá pastoreando, tinha chegou na igreja um casal e a esposa que gostava de profetizar, falar. Só que ela queria autonomia para falar qualquer coisa sem nenhum tipo de freio. De confrontação. Tipo assim, mas isso que você falou, o que isso significa? Mistério. Como é que Então, pois é. Aí, quando você confronta, o que o cara diz? Que você não tem fé, que você não crê no poder de Deus. Isso. Assim, então, cara, falta a liderança. Mas esse é o argumento do falso profeta. Eu acho que essa é a argumentação. O cara, quando ele se vê acuado com o crivo bíblico, ele diz isso, você não tem fé. Exatamente. Na verdade, ele é que não tem poder nenhum, não tem autoridade nenhuma, não tem nada para fazer. Autoridade zero, tem nada. Autoridade zero, exatamente. E aí falta uma liderança contemporânea, formativa, que impeça esse tipo de coisa. Parece que a gente está sempre no polo, né? Ou você não crê em nada, é frio, sensacionista, ou você é maluco, vive numa espiral da loucura religiosa. Isso. É bem por aí mesmo. Como que fala? É o extremismo, né? É o mesmo extremismo que a gente vê na sociedade, a gente vê dentro da igreja. Exatamente. É claríssimo isso. Eu me lembro até que na faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, tinha um grupo de evangélico lá, e eram os esquisitos da faculdade, né? Não fala com ninguém, não conversa com ninguém, não anda com ninguém, faz reunião secreta. Por que quase um ninja, né? Por que os caras não estavam na sala de aula? Não, somos crentes, pô, estamos aqui para discutir literatura. Exato. Nada. Bom, os nossos você que está assistindo o podcast, ouvindo, seja um líder contemporâneo, formem pessoas para o seu tempo, para este tempo, capazes de dialogar com esse tempo, perceber o tempo, discernir o tempo, né? E ter um papel importante. Nesse tempo, né? Capazes de guiar, ensinar, ajudar, formar, enfim. O que eu digo para você que está assistindo também aqui esse podcast é o seguinte: ore por isso, porque assim, às vezes a nossa vida ela é tão corrida, ela é tão louca, tem de prazo para tudo, que uma mera pausa nessa nossa rotina nos faz ter um olhar mais crítico do momento que nós enfrentamos. Verdade. Às vezes o que falta é isso, é parar de uma vida de rotina alucinada para poder olhar o tempo, e na oração você consegue essa pausa para você discernir as coisas. Então ore sobre isso
E ore principalmente sobre esse futuro que está por vir, porque assim, é o que eu insisto. O hoje, ele é a semente do amanhã. Se a gente espera que amanhã seja um dia melhor, que dias melhores virão, que é aquela velha e boa esperança que nós costumamos ter, esses dias melhores só podem vir se nós começarmos a construir alguma coisa no hoje. A formar agora, exatamente. A formar agora. Então, essa necessidade, cara, essa sabedoria, e é bíblico isso, né? A palavra do Senhor diz que aquele que precisa de sabedoria, que peça a Deus. Cara, então, vamos pedir a Deus por essa sabedoria. Senhor, me ensina a enxergar o hoje, não do jeito que eu acho que é, ou não de acordo com a ideologia ou narrativa que eu tenho, mas como ele é de fato, para que eu saiba me conduzir nesse caminho, para que eu leve o teu evangelho como resposta para esse tempo do hoje, para que amanhã talvez seja menos sofrível do que é hoje. Esse é o caminho que a gente pedir a Deus que nos ajude e ter humildade para observar o que está acontecendo, né? Sim, observar, né, Leclerc? Aprender. E, assim, aprender, e é incrível o tanto de coisa que a gente aprende quando a gente cala a nossa boca nesse sentido. Poxa vida. Quando a gente dá uma pausa, né? Quando a gente, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada com mais calma, porque pode ser que a leitura que eu estou fazendo rápida e imediata não seja isso, então eu preciso entender qual é o meu caminho nesse mundo que está agora. Os caras não querem se atualizar como líderes, no aprendizado, no estudo, no diálogo com a sociedade, mas, ao mesmo tempo, também abrem mão da escritura, da palavra de Deus, como fundamento da fé. Aí que você vê a distorção toda, né? Se os caras se fechassem dentro da igreja, não, vamos esquecer o mundo, ficar só com a Bíblia aqui, você ainda olharia e falaria assim, nossa, os caras são radicais, né? Mas pelo menos, nada, mas não é isso que acontece. Assim, seria ruim nesse sentido, mas pelo menos eles estavam fiéis à Bíblia, né? Você vê que é uma liderança seletiva, rejeita algumas coisas, adapta outras, isso. E abandona a palavra de Deus. E aí se torna irrelevante, né? Porque é só mais uma, porque eu acho que essa é a questão. É mais uma dentre as milhares que não sabem nem por que existem. Isso é muito tenso. Olha, você que está estudando aí, está assistindo, está ouvindo, eu e o Marco vamos orar juntos aqui, não juntos no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo, para que você perca o sono, para que você passe semanas e semanas com insônia, com dor de cabeça, para que Deus coloque no seu coração uma inquietação. Sim. Porque esse é o sentimento que a gente tem, né, de inquietação. A inquietação é tanta que, ao mesmo tempo, vem aquela sensação de impotência, né? Assim, caramba. Sim. Olha, uma das nossas tentativas, né, Leclerc, é essa série de podcasts, é tentar trazer esse despertamento dessa necessidade, desse olhar. Da perturbação, né? Sabemos que nós não somos, né, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, ou seja, somos uma gota dentro de um oceano aí que temos, né? Mas pelo menos nós não estamos nos omitindo, nós estamos tentando. Exatamente. E se esse podcast, se pelo menos se chegar em uma única pessoa e tiver esse despertamento... mexer com a cabeça dela... Exato, esse nosso trabalho já não foi em vão. Então, essa é a nossa oração também, né? Legal. Enfim, fique firme aí e abra os seus olhos. Abra os olhos. E veja o momento. É isso aí. Isso aí. Logo, logo, em breve, se não derrubarem o canal, voltaremos. Voltaremos aí com mais temas pertinentes. Mais temas, mais conversas sobre esse e outros temas. Valeu, Almirante. Valeu, chefe. Tamo junto aí. E a você que está nos assistindo, que Deus abençoe você e que seu coração possa ter acolhido, né, com a melhor das intenções essa nossa reflexão aqui. Legal. Um abraço e tamo junto. Compartilhe aí o canal. Valeu.